Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Infecto Paulista novamente e falando sobre um tema que eu acho que nunca fica desatualizado, né? Na verdade, cada vez mais atual na nossa realidade, que é a questão da saúde de refugiados e imigrantes. Então, a proposta da conferência é falar um pouquinho sobre a saúde de imigrantes e refugiados no estado de São Paulo e como um tema que nós ainda temos pouco desenvolvido, eu não vou conseguir mostrar dados numéricos para vocês. Então, a ideia aqui é muito mais promover uma discussão, avaliar riscos, mostrar um pouco do que se tem falado sobre esse assunto no mundo. A gente vai ter aqui pessoas da Prefeitura de São Paulo, onde esse tipo de atividade tem sido feita, né, já há alguns anos, por uma consequência natural da realidade que a gente vive. Então, eu acho que é muito mais uma troca aí de experiências e de reflexões a respeito desse tema. Então, como o Dr. Marcelo falou, né, estou recentemente atuando na área de vacinas da GSK, o que não gera nenhum conflito de interesses aqui para essa aula. Então, a gente vai falar um pouquinho desses movimentos migratórios no Brasil, alguma informação sobre refúgio no Brasil que nós temos aí dos órgãos oficiais, e falar um pouquinho das discussões, né, discutir um pouquinho sobre as políticas que têm sido propostas para as populações em movimento, não só aqui, mas em outras partes do mundo, e mostrar um pouco das ações dentro do estado de São Paulo voltado para essa população. Então, eu sempre começo refletindo isso aqui. Quando nós falamos de refúgio, de imigrações, a gente tem que lembrar que nós estamos falando sobre populações vulneráveis. Essa daqui é uma imagem que apareceu há mais ou menos 2 anos e que marcou muito, né? Foi extremamente chocante, né, da gente enxergar uma criança sendo vítima de tamanha violência durante guerra, durante conflitos. E, basicamente, a gente está lidando com pessoas que estão saindo dos seus locais de origem por motivos vários, mas principalmente por guerras, por conflitos, por impossibilidade de viverem nos seus locais por razões citadas, por razões econômicas, por discriminação. Então, existem uma série de razões pelas quais as pessoas têm que sair do seu local de origem, né? E, atualmente, a gente vive essa realidade no Brasil, com milhares de imigrantes venezuelanos chegando através do norte do país e se instalando em outras áreas, em outras capitais, e a gente precisa entender e aprender, né, a lidar com essa situação. Definições aqui mais do ponto de vista teórico do que prático, né, sobre o que é refugiado, sobre o que são migrantes. Então, na verdade, o refugiado, ele tem uma documentação especial, é um indivíduo que a legislação brasileira, acatando aí as regulamentações das Nações Unidas, consideram como um indivíduo que realmente precisa sair do seu local de origem por motivos de perseguição das mais variadas possíveis, e esse indivíduo automaticamente ele ganha esse status de refugiado com algumas garantias, né, diferente daquele imigrante que chega ilegalmente, que não solicita essa condição de refúgio. Entretanto, do ponto de vista da saúde, não importa muito se esse indivíduo veio por vias legais, né, de refúgio ou não, esse indivíduo precisa ser acolhido pelo sistema de saúde, ele pode estar doente, ele pode representar algum risco de disseminação de doenças dentro da população, para a população local. Então, do ponto de vista da área de saúde, tanto faz ser legal ou não legal, a saúde precisa enxergar esses indivíduos da mesma maneira. Como eu disse, a gente não tem dados numéricos muito exatos a respeito disso, a gente tenta obter isso através de fontes oficiais, e a Acnur, né, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, talvez seja o que traz da maneira mais próxima os dados que a gente tem, lembrando que são dados especificamente ligados a refúgio e não necessariamente reflete aquilo que nós temos aqui no Brasil relacionados às imigrações.
Mas, segundo o relatório do Alto Comissariado da ONU, né, nós tínhamos até 2016 cerca de 65,6 milhões de pessoas em todo o mundo forçadas a deixar o seu país de origem por diferentes tipos de conflito, né? Desses, 22,5 milhões são refugiados, e 2,8 milhões são solicitantes aí de reconhecimento da condição de refúgio. São indivíduos que vivem, às vezes, um certo limbo jurídico, né? E, ao contrário do que a gente imagina, 55% desses refugiados, pelo menos até 2016, vinham basicamente de 3 países, né? Da Síria, do Afeganistão, do Sudão do Sul, realmente países aí em conflito. E, ao contrário do que a gente costuma imaginar, os países que mais recebem esses refugiados não são os países ricos, são a Turquia, Paquistão e o Líbano. Então, são países que têm estrutura, do ponto de vista sanitário, talvez semelhantes, talvez até piores do que a nossa realidade, e esses países têm recebido a carga aí, realmente, de ter que hospedar milhões de pessoas de uma maneira muito rápida, muito pouco organizada, e inserir essas pessoas dentro dos seus sistemas de saúde. Bom, além da Turquia, Paquistão e Líbano, aí a gente vai destacar também a Alemanha como sendo um dos países europeus que mais recebem refugiados atualmente. Bom, e aqui na América do Sul, nós tivemos aí nos anos anteriores, em décadas anteriores, deslocamentos significativos, especialmente na Colômbia, deslocamentos internos por conta de violência e de conflitos internos dentro do próprio país, América Central, mas a Venezuela atualmente é o foco, né, de atenção aí, de quem avalia as questões ligadas às migrações. Cerca de 50 mil venezuelanos solicitaram refúgio aí, no ano de 2017, quase o dobro do ano anterior. E até julho de 2017 se estimava cerca de 300 mil venezuelanos na Colômbia, 40 mil em países aí do Caribe e cerca de 30 mil no Brasil. Os números atualmente são bem maiores, mas a gente destaca que ainda a Colômbia é o país da América do Sul que mais recebe os imigrantes venezuelanos, e outros países da América do Sul, como Equador, Chile, existe uma tendência natural por causa do idioma, e o Brasil tem recebido também, mas os números são muito inferiores àqueles que a gente observa, principalmente com relação à Colômbia. No Brasil, o cenário também fornecido pela Acnur de aproximadamente 10 mil solicitações de refúgio em 2017, e aí a gente tem cerca de 86 mil solicitações de refúgio. E, atualmente, desde 2017, o país campeão aí nessas solicitações passou a ser realmente a Venezuela. A distribuição desses imigrantes, desses refugiados, mostra um pouco a realidade que a gente tem visto aí pela TV, né, mostrando, então, Roraima, Amazonas, como os estados de chegada, e, em seguida, uma distribuição por outros estados da federação. E isso, é claro, que é importante para o sistema público de saúde, uma vez que os estados precisam se preparar, as pessoas não vão viver no país, elas vão viver nos estados e nos municípios que, efetivamente, vão oferecer o cuidado à saúde e a atenção à saúde. É importante a gente tentar entender o perfil demográfico dessa população, né? No Brasil, a gente tem, em relação a refugiados, uma faixa etária predominante aí de indivíduos adultos, jovens, indivíduos até 59 anos, e uma predominância do sexo masculino. E é interessante que esses dados sejam mais discriminados também, porque, dependendo da origem desses imigrantes, a gente vai ter mais ou menos homens chegando, a gente vai ter mais possibilidades de mulheres grávidas chegarem, então toda a cadeia aí de atenção à saúde infantil, precisa estar preparada também.
Esse aqui é um pouco mostrando essa evolução aí dos últimos anos no Brasil, né, mostrando esse incremento aí da chegada de refugiados e, novamente, a Venezuela como sendo um país predominante. E isso daqui é para a gente lembrar que esses dados da Acnur são uma ponta do iceberg. A gente enxerga aqui aqueles que chegam de maneira legal, que solicitam refúgio e eles passam a ser visíveis, né, para as autoridades da justiça e que estão ligadas ao controle dessas imigrações. Mas a grande parte dos nossos imigrantes não são solicitantes oficiais de refúgio e eles estão ali meio que escondidos debaixo da água, né? A grande parte a gente continua sem entender e quem trabalha em serviços de saúde em São Paulo vai imediatamente se identificar a grande quantidade de pessoas que vêm da Bolívia, de países africanos e que não estão necessariamente dentro dessa lista aí de indivíduos que recebem refúgio, né? Existe há várias décadas uma organização ligada às Nações Unidas, chamada Organização Internacional para a Migração, que tem uma história aí totalmente relacionada às migrações europeias que se iniciaram após a Segunda Guerra, e a gente tem, né, vários dados, várias dessas informações e números aí de deslocamentos acabam sendo provenientes da Organização Internacional para Migrações. Existem 172 Estados-membros com escritórios aí em vários países. Ainda não temos um escritório no Brasil, né, mas eu imagino que a gente precise ter em breve. E uma das ações importantes aí da Organização Internacional das Migrações, além de toda a questão de facilitar a migração, de garantir direitos, trabalho, habitação, é exatamente as questões ligadas à saúde dos imigrantes. E é um tema que vem sendo realmente cada vez mais discutido, né? E a gente precisa lembrar alguns dilemas, alguns desafios aí para essa população. Primeiro, vulnerabilidade desses indivíduos, né, antes e durante o seu deslocamento. Então, as condições de saúde e as condições de todo o seu trajeto podem ser bastante duras, né, e expondo esses indivíduos a mais violência, a exposição a doenças. Lembrar que são populações heterogêneas, né, provenientes de várias áreas geográficas diferentes e com diferentes aí riscos do ponto de vista epidemiológico. Diferenças culturais e barreiras idiomáticas, que é algo, né, que a gente vê na nossa realidade. Então, para o sistema de saúde é importante saber lidar com isso e poder entender essas diferenças e não afastar o paciente, né, esse potencial paciente do serviço de saúde, simplesmente porque não sabe ouvi-lo e não sabe compreender, né, principalmente as diferenças ligadas à parte religiosa e as questões da barreira linguística, né? Lembrar que essas pessoas realmente podem trazer doenças transmissíveis que representem um risco para si, mas também um risco para a comunidade. Então, esse é um fato que precisa ser encarado da maneira mais cuidadosa possível, mas é algo que a gente não pode deixar de pontuar, né? E se é ou não possível fazer algum tipo de rastreamento precoce em relação a uma série de doenças. Esse é um ponto que é bastante sensível, porque diz respeito aí a algumas premissas relacionadas a direitos humanos, mas é algo que vem sendo cada vez mais discutido e vários países já definem aí alguns tipos de rastreamento, especialmente para essas pessoas que chegam de zonas de maior risco, né? Pensar em como fazer uma atualização vacinal, né? A nossa realidade no Brasil hoje, ela impõe isso. A gente está vivendo uma epidemia de sarampo e isso está relacionado, sim, ao fluxo aí migratório, tá? E lembrar de grupos especiais, né? Mulheres gestantes, crianças, idosos, indivíduos portadores de doenças crônicas que precisam dar continuidade ao seu atendimento médico, ao seu segmento médico. Na América Latina, a gente realmente não tem
muitas evidências de políticas específicas, mas quando se procura aí dentro de documentos das Nações Unidas, a gente já tem algumas referências e exatamente dentro da cidade de São Paulo é um dos locais citados aí pelo documento da ONU como início de política voltada aí para os refugiados, né? Só para a gente lembrar, em 2007 foi criado por decreto o Comitê Estadual dos Refugiados, né? Exatamente visando uma ação interdisciplinar em que há a necessidade de participação de representantes de cada uma dessas secretarias de Estado, e a gente destaca aqui a Secretaria de Saúde como sendo o braço aí capaz de atuar na promoção de políticas específicas para essa população. Então, essa é uma questão que já vem sendo discutida há mais de 10 anos, né? Em 2007 se antecipou realmente essas grandes ondas migratórias que a gente tem visto aqui no Brasil. Entretanto, atuando um pouquinho lá no Núcleo de Medicina do Viajante e tendo inclusive participado durante 2 anos desse comitê, eu acho que as nossas políticas ainda caminham de maneira bastante lenta, né? E na verdade, a realidade se impõe e as ações acabam sendo efetuadas por quem está lá na ponta, realmente trabalhando no seu dia a dia e tendo que atender essas populações. Existem algumas iniciativas de discussões aí sobre a saúde do Estado de São Paulo. Antes de falar para vocês, eu tomei o cuidado de buscar alguns órgãos oficiais e algumas áreas dentro da Secretaria de Saúde, exatamente para entender o que tem sido feito aí de maneira efetiva, né? E basicamente, por enquanto, a Secretaria acaba difundindo informação a partir de dados que vêm de Brasília, que vêm tanto do CONARE, né, que é o órgão aí que está relacionado com os refugiados, mas o CIEVES Nacional também acaba disparando informações, principalmente quando se tem notícia de deslocamento de imigrantes ou refugiados aqui para o estado de São Paulo, e aí o CIEVES local dispara as informações para os municípios, alertando para a necessidade de reforço e implementação de ações, principalmente na área de vacinação, e atenção aí para a vigilância, uma vez que a gente não tem ainda uma ação mais proativa no caso de buscar e fazer rastreamentos aí nessa população. Mas já existe uma articulação, sim, dentro da Secretaria, exatamente para poder entender de onde vem e para onde vão esses imigrantes. E dentro dessas ações, eu destacaria aqui as ações das Prefeitura de São Paulo, que tem lidado realmente com essa realidade já há vários anos e tem feito aí iniciativas de ambulatórios um pouco mais especializados, especialmente na região do centro da cidade, na Sé, no Brás, né? Que atendem que estão já acostumados a atender essa população e verificaram algumas necessidades aí específicas que eu vou mostrar aqui como exemplos. Mas existe uma rede de apoio a essa população de imigrantes no município de São Paulo, que articula e dialoga diretamente com a Prefeitura, mas aqui, eu sei que vocês não conseguem ler, eu também não consigo, ficou meio fora de foco, mas é só para vocês verem a quantidade de instituições, e são todas instituições não governamentais que atuam com essa população. E essas instituições acolhem, orientam e não só acolhem o acolhimento de moradia, né, mas ajudam essas pessoas a aprender português, a buscar trabalho, a se legalizar de alguma maneira, facilitando realmente a sua adaptação aqui. E essas instituições estão e articulam diretamente com algumas secretarias, a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo e também do Estado, através do Comitê de Refugiados. Existem membros de algumas dessas entidades não governamentais que fazem parte do Comitê de Refugiados do Estado e provavelmente também tem articulado aí com a Prefeitura. Mas só para mostrar aqui alguns exemplos, isso daqui é
um impresso que está disponível no site da Covisa, orientando os locais de atendimento a coisas muito básicas de como receber essas pessoas, em várias línguas, né? Em inglês, francês, espanhol, árabe, chinês, e como falar algumas coisas muito básicas em relação à abordagem inicial aí, né, no atendimento médico. Existe esse cardápio aqui que é para o recepcionista, para quem está lá na recepção, né, que vai lidar com esse indivíduo. Existe um quadro semelhante para quem trabalha na farmácia. Isso daqui, por exemplo, é um folder que foi criado para orientar sobre gripe, né, em chinês, e, assim como esse, existe um igual em outros 7 idiomas. Aqui, por exemplo, orientações pré-natal em árabe, né, e da mesma maneira existe esse mesmo tipo de impresso em vários outros idiomas, e essa é uma iniciativa que realmente vem, né, ocorrendo aí dentro da Secretaria de Saúde de São Paulo. Como eu não tenho números para a gente mostrar e falar quantas pessoas têm sido atendidas e o tipo de ocorrência que a gente tem vivenciado aqui no Brasil, eu vou tentar mostrar um pouquinho de experiência de outros países, né? E aqui é uma experiência italiana, uma colega médica que vivia no Brasil e voltou para a Itália, ela é italiana, e começou a fazer um curso exatamente nessa área, e ela me encaminhou algum material. E é um material que começa com uma reflexão que é bem interessante. Os próprios italianos foram imigrantes durante muito tempo, né? Durante mais de um século, desde o final do século XIX, ao longo do século XX, dos anos 50 até os anos 70, imigravam dentro da própria Itália, né? E a frase inicial do curso era exatamente essa aqui: quando os albaneses éramos nós, né? E que estávamos lá invadindo, entre aspas, os países europeus ricos, chegando de Malicuia, né, como a gente vê aqui nessa foto. E esses slides introdutórios trazem esse artigo aqui do Lancet, lá já no final do século XIX, falando um pouquinho sobre o grupo de italianos que chegavam, né, na Inglaterra, mostrando como uma classe separada, um grupo que tem uma antipatia natural aí por água e sabão, né? Continuam a viver numa ignorância completa sobre os mais elementares princípios sanitários, e tem um amor inato aí por viver, né, em locais superpopulados, em sujeira e ar viciado. Então, essa visão xenofóbica sobre imigração, ela existe desde sempre, né? E é interessante a gente ver, há menos de 15 dias, assisti um programa de TV italiano falando da opinião das pessoas em geral sobre os imigrantes atuais. As palavras eram exatamente essas, né? De quem agora está num país com um certo conforto do ponto de vista social, do ponto de vista sanitário, e agora os imigrantes que chegam lá são recebidos de maneira bastante semelhante. Então, acho que é muito importante que nós que trabalhamos na área de saúde, né, a gente não pode ver dessa maneira distorcida, a gente tem que enxergar o que o sistema de saúde pode fazer para incluir essas pessoas, né, o mais rapidamente possível. Obviamente, evitar a possibilidade de disseminação de doenças, mas o mais importante é que essas pessoas sejam incluídas aí dentro, né, do nosso programa de saúde. E existe, né, ainda aqui mostrando esses slides em italiano, né, eu não domino o idioma, mas provavelmente tem vários descendentes aqui de italiano que devem dominar, que se discute muito a possibilidade do imigrante ser aquele imigrante doente que traz doenças, né? Isso, na verdade, é um mito, né? A grande parte dos imigrantes são imigrantes saudáveis e que nem sequer vão precisar do sistema de saúde daquele país. Mas, eventualmente, sim, dependendo do tipo de
da proveniência geográfica desses indivíduos e do tipo de jornada que eles fizeram até a chegada naquele país, sim, eles podem trazer algum tipo de doença e doença transmissível que precisa ser avaliada. E aqui são dados italianos que mostram algo que é bem interessante também, né? Que a maioria dos problemas de saúde nos imigrantes que chegaram em 2016 na Itália não foram doenças infecciosas. Vocês podem olhar aqui, a maior parte foi trauma, depois doenças cardiovasculares e doenças, né, as demais aqui, doenças não infecciosas. E no sexo masculino, a grande quantidade das causas que levaram essas mulheres ao sistema de saúde foram a gravidez, né, e pelo motivo do parto. Não quer dizer que metade das mulheres que chegaram estavam grávidas, mas que procuraram o sistema de saúde. Então, a gente vê que, na maior parte das vezes, o que leva os indivíduos ao sistema de saúde são as doenças comuns que a gente tem, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, gestação, né? Então, esse é o tipo de cuidado que precisa ser sempre implementado. E quando se compara com 2005, também, né, e aí vai variar, obviamente, do tipo de evento que levou essas imigrações em massa, também lá em 2005 o trauma continuava a ser a principal causa de busca dos sistemas de saúde, dos serviços de saúde, e da mesma maneira as mulheres, a questão da gravidez, né, e parto aí como uma questão importante. Então, aqui eu acho que já se destaca aí a necessidade de uma atenção em relação a cuidados materno-infantis direcionadas e capacitados aí para atender essa população. De qualquer maneira, vários países têm proposto algum tipo de rastreamento, algum tipo de avaliação inicial desses indivíduos, e aqui na Itália, essa é a proposta de rastreamento em relação a tuberculose, malária, HIV, hepatites, infecções sexualmente transmissíveis e parasitoses intestinais. Lembrar que malária, muitas vezes essas pessoas vêm de áreas endêmicas de malária, às vezes eles podem não ter sintomas, mas eles podem ter gametócitos aí. Marcelo vai poder falar, né, melhor do que eu sobre isso, mas eles podem trazer ou porque estavam tratados ou porque têm formas menos, né, já meio que por múltiplas infecções acabam tendo gametócitos na circulação. E se a gente tiver anófilis em algum determinado local, a gente pode ter a propagação aí, pequenos surtos ocasionados. Mas além das doenças infecciosas, as doenças não infecciosas, né, as doenças degenerativas aí que afetam a nossa população como um todo, precisam ser avaliadas, né, e esses indivíduos inseridos aí no programa de saúde o mais rápido possível, além de atualização vacinal e segmento aí para pré-natal. Esse daqui é um slide da Organização Internacional para Migrações e discute exatamente essa questão das estratégias para screening, né? Se elas devem ser feitas antes da entrada, ou seja, pré-imigração, no momento da chegada, durante o trânsito, em que momento seria realmente o mais indicado fazer esse tipo de avaliação, né? É uma discussão que é carregada de algumas complexidades, porque se recebe muita crítica em relação a violações aí de direitos humanos, e muitos países podem utilizar esse tipo de screening, esse tipo de rastreamento, como um motivo para impedir a entrada de pessoas, né, por conta de doenças transmissíveis. Mas algumas doenças podem estar em período latente, esse rastreamento pode não ser efetivo, então tudo isso tem que se levar em conta, mas é preciso encontrar uma fórmula que possa ser realmente respeitado, né, que possam ser respeitados aí os direitos humanos, mas que seja algo efetivo para que esses indivíduos também não sejam veículo aí de transmissão de doenças. E é preciso a gente pensar se esse rastreamento é realmente capaz de detectar aqueles indivíduos doentes ou não, né, utilizar métodos diagnósticos ideais,
se ele vai atingir as políticas de saúde pública, ou seja, se vai ser um dinheiro gasto efetivamente com benefícios ou não para a saúde pública, se quem se propõe a fazer esses exames tem realmente a capacidade de executar o teste e, principalmente, entender quais os benefícios reais aí de se fazer algum tipo de rastreamento. De uma maneira geral, aquilo que eu mostrei em relação à Itália é o que a gente vê aí como proposta em vários países, inclusive pela própria Organização Internacional para Imigrações, né? E aqui, de novo, o reforço daqueles mitos comuns, né? Que os imigrantes são naturalmente carreadores de doenças, né? E que eles serão uma carga para os sistemas de saúde. E, na verdade, a maior parte dos imigrantes chegam saudáveis, né? Eles sequer vão precisar utilizar, eles subutilizam os sistemas de saúde. E de uma maneira geral, né, o que se vê aí em vários países é que, após algum tempo, na verdade, todos esses imigrantes acabam contribuindo aí para a economia do país, né, principalmente países, por exemplo, Europa, né, em que a gente tem cada vez menos, a taxa populacional é cada vez menor, naturalmente vão precisar receber pessoas, sim. E essa questão de fazer ou não fazer rastreamento, vem sofrendo uma mudança de paradigma. Então, essa abordagem tradicional que a gente chamaria de exclusiva, né, de excluir essas pessoas por questões de controle de doença, de segurança do país, né, por um foco mais nacionalista, passar para uma abordagem mais moderna e que seja inclusiva. Na verdade, um rastreamento visando aí uma redução das desigualdades e muito mais oferecer uma proteção social em relação à saúde do que propriamente querer identificar quem está doente ou não. Então, eu acho que tudo passa por uma mudança realmente de visão, e se a gente oferece isso dessa maneira, eu acho que vai ser uma forma de incluir rapidamente as pessoas dentro, né, dos sistemas de saúde. E aqui mostrando só mais alguns dados internacionais também, exatamente ressaltando que, bom, a gente falou que, em geral, né, não existe aí uma chance maior desses imigrantes produzirem uma carga, né, dentro dos sistemas de saúde, mas existem algumas experiências internacionais que eu acho que são interessantes aí de nós pontuarmos. Então, também aqui são dados italianos, mostrando exatamente a detecção de doenças, de fatores, na verdade, de doenças cardiovasculares, dependendo das origens desses indivíduos. Então, os serviços de saúde vão precisar identificar, conhecer um pouco mais, saber epidemiologia local, como eu falei, mas entender hábitos alimentares, comportamentais, que possam facilitar, predispor, né, a alguns determinados riscos. Pelo menos em estudos, em dados italianos, se mostra que essas mulheres que buscam atenção médica porque estão grávidas, né, no momento do parto, existe um risco aumentado de partos prematuros e aí uma série de condições, né, decorrentes até da própria jornada, até da própria viagem, falta de pré-natal durante períodos muito prolongados. Então, os sistemas de saúde, principalmente na área materno-infantil, precisa estar preparado para isso. Obviamente que dependendo da origem desses indivíduos, a incidência, a prevalência de HIV vai ser diferente, em alguns países africanos ainda extremamente elevada, então isso precisa ser levado em conta, os serviços de saúde precisam acomodar essas pessoas dentro dos seus programas de tratamento. Um exemplo bem contundente aí sobre uma mudança absoluta da realidade local, né, em relação a questões de doenças infecciosas, foi na Espanha, quando começou a receber em massa imigrantes da América do Sul, bolivianos, peruanos, e começou a ter uma população de indivíduos positivos para Chagas, com transmissão materno-infantil para a doença de
de Chagas, um país que nunca conheceu aquela doença, que não conhecia protocolos de tratamento e teve que incluir isso daí dentro dos seus programas, né, programas de rastreamento de doação de sangue e implementar uma série de questões do diagnóstico ao tratamento, né, para uma doença que até então, né, não se conhecia há décadas atrás naquele país. Então, sim, eu acho que nós precisamos ficar o tempo inteiro alerta, os serviços de vigilância estão aí para isso. E a gente precisa também, né, ter em mente a realidade atual. Nós sabemos aí dos casos de difteria na Venezuela, e isso pode representar um risco realmente no nosso país. Os casos de sarampo que começaram a surgir em 2017 e que resultaram aí, né, na epidemia que a gente vive hoje, estado do Amazonas, e Roraima, né, principalmente, mas já temos casos em vários estados do Brasil, inclusive São Paulo, onde a gente tem 3, né, se eu não estou errado aqui na conta, ou se já aumentou, Distrito Federal, Rio de Janeiro, enfim, vários estados aqui. Aqui a gente tem os dados mais atuais, que foram até o dia 17 agora de outubro, mostrando, né, 2.192 casos aí de sarampo, já com 12 óbitos no Brasil. E lembrando que o estado do Amazonas tem 1.176 casos confirmados, mas mais de 7.000 casos ainda em investigação. Então, a gente pode ter um número muito maior do que esses, né, que a gente tem atualmente. Enfim, foram os venezuelanos que trouxeram esse sarampo? É uma, né, discussão que a gente tem que fazer, mas a gente tem uma resposta muito clara para isso. A nossa cobertura vacinal, se estivesse adequada, né, certamente isso não estaria acontecendo. Bom, com relação às doenças transmissíveis, então, a reflexão é essa, né? Eu acho que cada situação epidemiológica merece uma avaliação específica. Existem dados no mundo, sim, de que a gente tem alguns cuidados a tomar em relação a algumas questões, doenças como tuberculose, como HIV, né, a gente já mencionou, mas essas coisas podem surpreender. E o principal é que a gente tem um foco na vigilância, serviços capazes de diagnosticar precocemente, né, detectar precocemente e tomar as ações devidas. E lembrar que essa é a tendência das migrações atuais. As pessoas não vêm e ficam, elas vêm e voltam, e depois voltam para cá novamente e vão visitar seus familiares, e as pessoas circulam. Então, existe sim o risco de circulação, não só de lá para cá, mas daqui para lá. Então, é uma questão que se torna realmente global e não apenas uma avaliação que se faz e as medidas que se limitem a serem tomadas dentro das fronteiras territoriais. Então, é algo que se torna realmente global, mas os serviços de vigilância precisam estar totalmente adequados a fazer seu papel. Lembrar que as doenças não transmissíveis, elas acabam sendo as mais importantes, e a gente acaba se esquecendo disso, o foco fica só para as doenças transmissíveis, mas a gente tem que estar preparado para atender as doenças cardiovasculares, doenças, né, neoplásicas, diabetes, enfim, aquilo que é o mais importante realmente dentro da nossa população. E essas pessoas têm que ter o mais rapidamente garantido o segmento de rotina, né, das suas doenças aí que muitas vezes ficaram interrompidos. Com relação a rastreamento, né, a gente colocou aí algumas questões. Eu acho que é uma tendência que cada vez mais países acabam optando por fazer, dentro de uma visão muito mais inclusiva do que cerceando a entrada de pessoas, né? Mas eu acho que esse é um ponto que sim, a gente tem que discutir. A questão da vacinação né, indiscutível. Acho que as pessoas precisam ter o mais rapidamente seu calendário vacinal atualizado, não só porque podem estar dentro de uma comunidade com circulação de doenças, mas porque elas podem adquirir as nossas doenças que estão circulando por aqui, né? Então, é algo que, né, é inequívoco aí a necessidade de
se atualizar a vacinação. E isso daqui é uma publicação que foi feita na revista da FAPESP, agora bastante recente, mostrando exatamente os nossos recuos aí nas coberturas vacinais, mostrando pelo menos 6 vacinas em que as nossas taxas aí caíram a partir de 2017 em aproximadamente 20%. Então, a gente vê que o sarampo nem está incluído aqui, né? Mas a gente vê o que está acontecendo com o sarampo atualmente, e essas doenças aqui, se a gente mantiver essa cobertura ruim, são candidatas aí a retornarem, né? Então, eu acho que se a gente pode sintetizar aí alguma coisa, o que realmente pode aumentar a prevenção aí de circulação de doenças é a elevação aí da nossa cobertura vacinal como o nosso primeiro dever de casa, antes da gente pensar em qualquer outra questão mais específica para essa população de imigrantes e refugiados. Bom, então, eu espero ter aqui contemplado um pouco dos diferentes aspectos que a gente precisa pensar aí para essa população, né? A gente tem um tempinho aí para debate, então vai ser interessante ouvir a opinião de vocês. Estava conversando agora há pouco com a Geraldine e ela acabou de participar de uma reunião na Prefeitura de São Paulo discutindo isso. Então, Geraldine, se você quiser compartilhar, vai ser bem interessante. E eu acho que é mais uma oportunidade aí de debater do que realmente da gente fazer perguntas e respostas aqui. Muito obrigado.